Um avião que transportava 700 pessoas caiu perto de uma ilha deserta. E, por ironia do destino, esses 700 passageiros sobreviveram. Eles estavam impossibilitados de se conectar com a sociedade e não conseguiam também socorro, o que fez com que eles começassem a sobreviver naquela ilha deserta. Não demorou muito para eles perceberem uma coisa: era perigosa a ilha, porque em volta da ilha existia uma grande concentração de tubarões, o que fez com que eles tivessem uma ideia de construir um barco para que eles pudessem se locomover e buscar mantimentos em outras extremidades do mar, para a grande concentração de pessoas que existiam ali naquela ilha. Num determinado momento, esse barco afundou. E o desespero tomou conta dessa grande concentração de pessoas nessa ilha, porque os recursos dela começaram a ficar escassos. E no momento de maior desespero desse grupo de pessoas, uma pessoa se levanta. E essa pessoa é o nosso protagonista. Ao invés de salvar a todos, sabe o que ele faz? Ele diz com sua mente brilhante que ele encontrou uma saída, não só para levar as pessoas de volta para suas casas, mas também para alimentar as pessoas que estavam ali naquela ilha. Mas ele só iria contar esse segredo se ele fosse pago. E não só pago, mas muito bem pago por isso. Todas as pessoas nervosas diante daquela calamidade começaram a bater, agredi-lo com palavras e agredir ele de maneira física. E ele disse, em determinado momento: vocês podem me matar, mas não se esqueçam, vocês vão ficar aqui para sempre. Como tudo tem um preço e somente eu tenho uma saída, eu sugiro que vocês parem e me paguem. Curioso, por que eu tô te contando essa história? Porque ela carrega um sentimento de ira, que raiva. Pois é, por que eu tô te contando essa história? Em 2020 eu estava rolando meu feed, isso mesmo, em 2020 eu estava rolando meu feed e eu me deparei com um anúncio que carrega essa mesma expressão dessa história fictícia que eu te contei aqui no início. E eu poderia tecer inúmeros outros pontos desse anúncio, e aqui eu não estou defendendo se ele é bom, se ele é ruim, o que ele usa ou não usa, o que pode usar de gatilho ou não. Isso eu vou deixar, sabe para que momento? Para o momento do dossiê. Nesse momento aqui, eu quero que você assista comigo esse anúncio e faz o seguinte, vamos fazer diferente? Antes de eu colocar esse anúncio, pausa agora esse vídeo e coloca aqui embaixo nos comentários para mim qual foi o seu sentimento sobre a história que eu te contei no início. Porque agora a gente vai assistir esse anúncio junto no 3, 2, 1... A verdade é que sim, o mercado digital saturou, já vinha saturando desde 2018. É óbvio que nenhum guru te disse isso nem vai dizer, já que eles querem te vender o curso deles e uma das principais objeções é justamente o medo do mercado saturar. Depois do mundo todo ser obrigado a ficar em casa, o marketing digital explodiu e com isso veio consequências inevitáveis, uma inflação de guru e vendedor de curso. E o consumidor se tornou muito mais criterioso na hora de passar o cartão. Resultado disso? Queda de vendas. Nem eu, nem seu guru, nem o guru do seu vizinho a gente tá vendendo tão fácil quanto a gente vendia antes da pandemia. E daqui, meu parceiro, é só ladeira abaixo. Só vai piorar. Mas apesar disso, algumas pessoas ainda estão crescendo porque elas entenderam que o jogo mudou. E quem não dominar essas novas regras desse jogo não vai ter nenhuma chance de ganhar algum dinheiro de verdade aqui na internet. E esse é o motivo pelo qual eu continuo fazendo múltiplos 7 dígitos de faturamento no mercado saturado. Nos dias 1, 2, 3 e 6 de junho eu vou fazer uma série revolucionária, que eu vou te ensinar exatamente essas novas regras do jogo. Em 4 encontros ao vivo e sem replay, você vai aprender a vender do único jeito que funciona para dominar o mercado. Porque agora quem dominar essas novas regras do jogo vai dominar o mercado. Clique em Saiba Mais e se inscreve.
forte, né? Causa uma certa ira. E o mais interessante é o seguinte: o mercado, ele tá, decaindo, mas eu continuo fazendo múltiplos 7 dígitos. Pega uma pessoa que naquele momento em que a gente estava vivendo, de 2020, que o mundo inteiro estava vivendo e que negócios estavam quebrando, principalmente no digital, ou pessoas que nem foram pro digital. Imagina a ira que você olha e sente um anúncio desse de uma pessoa falando: olha, eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas por que você continua? Me conta mais. O que tá acontecendo? Como é que você consegue fazer isso? E essa pessoa te conta. Ela te gera essa curiosidade, essa urgência. E você tem 2 opções. Você não tá naquela ilha deserta que você pode agredir essa pessoa. Porque você tá no seu computador, você tá na sua casa. Ou você tá no seu celular. E aí, o que você faz? Ou você, literalmente, escreve um comentário de muito hate, ou você fala: não. Essa pessoa pode me ajudar de uma maneira tão profunda que pode me ajudar a voltar a ter o resultado que eu tinha ou melhorar os meus resultados. Porque essa pessoa, a única pessoa que tá aqui, pode trazer esses resultados para mim. Pelo menos é o que ele tá falando. E aí quando vai ver o resultado dele, do Euriller, você fala: cara, realmente ele tem a luz no fim do túnel. Ele é o cara que tá ali na ilha deserta. Então esse anúncio, ele carrega muitos sentimentos, muitas referências. E depois da vinheta, eu quero trazer isso de maneira extremamente sistemática para que você consiga aplicar isso nos seus próximos projetos. Porque eu acho que esse anúncio, ele carrega uma força, um sentimento muito profundo. Então ele desperta muitas coisas no ser humano, tanto na mente, quanto no coração e tanto nas suas ações. Então, depois da vinheta, eu vou trazer isso no meu dossiê. Mas antes da vinheta, já curte esse vídeo, porque eu quero que o YouTube entregue muito mais esse vídeo para as pessoas que precisam assistir esse anúncio. E claro, pegar algumas dicas do que eu vou trazer para aplicar nos seus próximos projetos. Então, 3, 2, 1, roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes. E eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Eu já assisti esse anúncio e eu acho que o Euriller, ele precisa ser muito corajoso, porque a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse anúncio é que ele também atrai muito curioso. Ele atrai muita gente que não concorda, não gosta, ou que já sabe que não vai ter dinheiro para poder pagar. E aí o que vai fazer? Vai trazer muito hate pro lançamento. Ou seja, você precisa ser muito corajoso para levantar uma mensagem dessas. E quando a gente tem coragem de levantar bandeiras, liderar movimentos, isso faz com que as pessoas, a gente se destaque no meio da multidão. E obviamente o Euriller sabe disso, né? Então, o primeiro ponto aqui, tá, que eu quero trazer no meu dossiê é o seguinte: o que eu acredito que esse anúncio carrega? Para mim, ele brinca com as emoções da persona. Ele causa muito medo pela mensagem e por ser bem produzido. Ele gera autoridade,
para o comunicador e insegurança para o espectador. Eu vou repetir isso. Ele gera muita autoridade para o comunicador e insegurança para o espectador. Olha só, eu acho que esse anúncio ele brinca com as emoções da persona. E a gente está falando de um ano extremamente complexo para a humanidade. Esse cara vem com essa mensagem e ele fala, olha, eu sei o caminho. Faz essa analogia do início desse react. Faz a analogia da ilha deserta, da ilha paradisíaca, das 700 pessoas. Ele sabe o caminho para melhorar o seu faturamento. Ele sabe o caminho para te tirar da ilha deserta e te levar para a sociedade de volta, ou, se você quiser continuar ali, para que você não morra de fome. Então, assim, ele mexe com emoções da persona. E ele causa esse medo do tipo, eu preciso dele. E ele é muito bem produzido. E olha só, quando você sabe produzir algo, mexer no som, a copy, a interpretação, a roupa, isso te gera muita autoridade e insegurança para o espectador. Então você tem ele na sua mão. Por isso que é muito perigoso quando as pessoas sabem persuadir. No caso do Euriller, enfim, obviamente que tem uma mensagem, uma narrativa forte, né, uma história forte, mas ao mesmo tempo ele sabe o que ele está falando. Porque ele sabe que o que ele vai vender depois realmente vai tirar a pessoa dessa ilha deserta e levar para a sociedade. Então, é muito forte esse anúncio. E aí, qual que é a ideia, o sentimento despertado na primeira impressão que a gente assiste? A gente está falando de 2020. Medo, insegurança e urgência. Eu preciso da chave para abrir essa porta rápido. Imagina, ter um monte de zumbis na sua cola e você precisa de uma chave para abrir a porta. Então, basicamente, olha os sentimentos que ele está mexendo com você. Eu tenho essa chave. Eu tenho a chave. E a chave é o meu faturamento, são os meus resultados, os meus clientes e meu. Você quer que eu te entregue essa chave? Eu sei o caminho. Agora, esse mercado ele vai mudar. Se ninguém te avisou, toma cuidado, porque ele vai. E é melhor você se desconectar de um monte de guru, porque eu tenho a chave. E eu posso te provar isso pelos meus clientes que eu lanço e por mim. Então, assim, desperta. O primeiro momento ele desperta muito medo, insegurança e urgência. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não quero nem saber de comentar nada pra xingar esse cara. Eu quero participar. Faz o evento logo. Olha isso. Faz o evento logo. Pedro, como é que eu posso aplicar isso no meu negócio? O primeiro ponto é o seguinte. Quando você identifica dores profundas e traumáticas do seu avatar e um momento, você não perde o timing, o momento é esse. Você pode usar o medo que o avatar, que a sua persona, né, que o seu avatar, ele tem para poder comunicar a solução. Mas o que nesse anúncio específico eu vejo que o Euriller, ele conseguiu fazer muito bem foi usar o timing. O mercado estava mudando de fato. Ele estava se aperfeiçoando. E aí ele chega com essa mensagem e fala, o mercado vai mudar. E só vai sobreviver quem aprender essas novas regras do jogo. E se você não sabe, você vai ficar para trás. Você vai ficar nessa ilha deserta passando fome. Com medo de ultrapassar e passar pelos tubarões. Então, como que você usa isso? Time. Usa timing. E conheça muito bem o seu avatar. Conheceu muito bem o seu avatar? Traga uma mensagem profunda que gere essa insegurança e a necessidade dele agir. Mas assim, usa a ética. Use a ética para entregar algo para ele que vai tirar ele do medo e levar ele para a segurança, tá? Execução de alta qualidade, não tem nem o que falar, né? Régua tá no topo. Eu gosto muito desses anúncios em que as pessoas entregam tudo que elas podem entregar. Elas não estão simplesmente lendo no TP, elas estão encenando. Elas estão falando, elas decoraram a copy, elas sabem com perfeição fazer pausas. Elas declaram a copy. E a edição, o texto, o cenário é incrível, né? Então, assim, a execução é muito boa. Então, quando a gente junta todas essas pontas, sucesso. Sucesso. Referências, pra mim, Black Mirror,
e Cyberpunk. Black Mirror, qual é o episódio do Black Mirror, né? Então a gente tá falando aí da primeira temporada, segundo episódio, que é um episódio que fala muito sobre... Tem esse cenário caótico, né? Meio que cyberpunk, tecnologia de fundo ali, as cores são a mesma coisa. Tá, mesma coisa não, né? São características, tem muito roxo, e depende muito, né? É um cenário meio que não é pós-apocalíptico, mas é um cenário também apocalíptico. Então ele trouxe essas referências. Detalhe, trouxe não essas referências que eu estou trazendo aqui especificamente falando, mas são referências que são características, né? Então, no meu ponto de vista, o jogo, né, o Cyberpunk, tava nesse momento de lançamento, se eu não me engano, ou pós-lançamento, ou pré-lançamento, enfim, mas tava forte ali, o hype, então ele aproveitou. Pra mim, no meu ponto de vista, esses momentos, né, de 2020 que a gente tava vivendo, aquele momento ali, cyberpunk, sabe? Tecnologia, um cenário caótico. Então eu acho que as referências ele mandou muito bem. E, claro, a história e a narrativa desse anúncio pra mim. Assim, é muito bom. É muito bom. Pra mim é morno o quesito da história, assim, porque não tem uma história, mas a narrativa pra mim ela é muito boa. Então, só nesse aspecto que eu acho que é morno, que não significa absolutamente nada, porque pra mim a execução é muito boa. Mas eu acho que se tivesse uma história mais profunda ali, sabe, uma narrativa que se conectasse a essa história, talvez pra mim seria tipo o anúncio que perfeito, assim. E raramente a gente vê isso, né? Mas assim, a execução pra mim é incrível. E o grande ponto aqui é como é que eu aplico isso, se eu não tenho todas essas características, né, edição, recursos ao meu dispor. O grande ponto é qual é a ideia, a primeira ideia, o sentimento que você vai despertar na primeira impressão. Você vai causar o quê? Nesse caso, ele causou medo. Ele causou urgência, porque ele sabia exatamente. Então, um cara que tem muitos resultados com ele e com os clientes dele, ele pega esse método e fala, olha, eu sei te levar para o próximo nível. Então ele pode mexer com esse sentimento. E aí o grande ponto é como você pode mexer com esse sentimento com a sua persona ou com o seu cliente ideal, quando você conhece muito bem ele. Então, o melhor aprendizado que eu poderia te dar é conheça profundamente quem é a sua persona, quem é o seu cliente ideal. Mas Pedro, como é que eu entendo isso? Olha só. Qual é o exercício que você pode trazer muito forte para você? Você tem dores da sua persona, certo? Só que dor é uma coisa meio intangível. Porque eu posso sentir dor se eu tiver com um alfinete na minha mão e sem querer eu apertar no meu dedo. Eu senti dor. Se eu caio do telhado e quebra um braço, é uma dor forte, profunda. Qual é a próxima dor? A dor traumática. É uma dor que eu lembro do passado, de algo que aconteceu, e isso causou um trauma em mim. Quando eu identifico, quando eu sei quais são essas dores da minha persona ou do meu cliente ideal, eu consigo mexer com as emoções dele. Então, óbvio que existem coisas muito profundas para a gente entender em um negócio, mas estrategicamente, quando eu conheço quais são as dores leves, as dores profundas e as dores traumáticas da minha persona, aí o jogo muda. Porque aí eu sei como causar sentimentos para chamar a atenção. E aqui, para mim, não é que o Euriller ele foi mal, ele simplesmente carregou você por todo esse percurso, simplesmente para mexer com seus sentimentos, com a sua emoção, para carregar toda uma narrativa de lançamento para depois chegar e falar, esse produto resolve todos esses problemas. Então, para mim, esse é o dossiê desse anúncio que mexe com as nossas emoções. E, no meu ponto de vista, é um anúncio que eu gosto muito dele, mesmo sendo um anúncio de 3 anos, vai.
que foi feito há 3 anos. Curioso, a minha intenção nessa análise, ela é extremamente simples. É te mostrar o quanto você pode mexer com as emoções do seu cliente ideal. Mas para isso, você vai precisar de 2 coisas. Entender que existe um momento certo para fazer isso e saber como fazer isso. Se você não sabe como fazer isso, a primeira coisa é identificando e sabendo exatamente do que o seu cliente ideal sofre. Qual é o momento de vida dele? Quando você identifica quando você tem resposta para essas 2 perguntas, aí sim, você entende qual é o timing. Qual é o momento? O que você quer gerar agora nele? E eu espero ter gerado inúmeros insights para o seu próximo projeto ou para o seu produto, para que você consiga mostrar que sim, existe uma ponte que faz com que o seu cliente ideal atravesse o precipício que ele está enfrentando. E claro, é interessante em alguns momentos você se mostrar sim o malvadão para o seu cliente. Isso faz com que ele te respeite mais, isso gere muita autoridade e sim, você consiga vender muito mais. Então eu espero que você tenha gostado muito dessa análise, mas eu não tenho como saber se você não colocar aqui embaixo o que você achou e se você não der um like nesse vídeo. Eu espero isso, hein? Espero isso de você. Até porque a coisa mais importante desse vídeo, sabe qual que é? Ou dessa análise? É que você nunca deixe de ser curioso. A gente se vê numa próxima análise. Tamo junto.